get to hear me now. Vamos lá, galera, falar um pouco aqui da introdução à química orgânica. Esse estudo é importante para entender aí os compostos orgânicos, como que se formam esses compostos orgânicos, na qual o elemento central dentro desse estudo é o átomo de carbono. Então, nesse momento, nós vamos apontar algumas reflexões, alguns conhecimentos em relação a esse elemento que é tão importante na química orgânica, que é o átomo de carbono. Então, o átomo de carbono, ele, dentre os seus isótopos, que são 3, o que tem maior estabilidade é esse, que é o carbono 12, como vocês podem observar aqui. Ou seja, ele tem 12, ele tem 6, o número atômico dele é 6, significa que tem 6 prótons e 6 elétrons, e o número de massa dele é igual a 12. Também a sua massa atômica é igual a 12 gramas. Ele está situado no grupo 14 da tabela periódica, ele é um não metal, a eletronegatividade dele não é tão acentuada igual ao grupo 17 da tabela periódica, e ele faz 4 ligações do tipo covalente, 4 ligações químicas. Então, partindo desse entendimento, nós vamos compreender como é que ele faz essas ligações. O carbono, como é que ele se prepara para essas ligações, para nós entendermos essa questão e começar essas análises aí das estruturas orgânicas. Então, a distribuição para isso nós vamos falar um pouco da hibridização do carbono. Hibridizar significa mesclar, então vai ser uma mescla. Então, vamos entender como é que ocorre essa mescla. Então, a partir da distribuição eletrônica do carbono, segundo o diagrama de energia, 1s2, 2s2, 2p2, nós podemos entrar e entender um pouco e representar aí os orbitais, né? Tanto do S, do subnível S, como do subnível P. Então, os orbitais aí, o que interessa para nós, como se trata de ligações químicas, é a última camada, o último nível eletrônico. Então, partindo desse pressuposto, nós sabemos que o último nível dele é o nível 2, onde ele tem 4 elétrons. Então, observe como é que fica isso na questão do orbital. Lembrando que o orbital é a região de maior probabilidade de encontrar o elétron, né? Então, é uma probabilidade. Então, no estado fundamental, os orbitais da última camada do elemento carbono se comportam dessa maneira. Eu tenho o S com 2 elétrons e tenho o P, que se divide em 3, né? O PX, o PY e o PZ. Lembrando que cada orbital ele comporta no máximo 2 elétrons. Meia seta para cima, meia seta para baixo. Significa o quê? Que esses orbitais eles vão estar rotacionando um no sentido horário e um no sentido anti-horário. Só assim eles podem coexistir no mesmo orbital. Lembrando que a carga elétrica do elétron é negativa. Então, essa rotação faz com que os dois coexistam no mesmo espaço a partir do campo magnético gerado nessa rotação. Então, observe, Px, Py e Pz são as possibilidades aí os orbitais que fazem parte do subnível P. Então, aqui no estado fundamental, se vocês derem uma olhada, observe que para fazer as 4 ligações e conseguir estabilidade, o carbono, né, no estado fundamental, ele não conseguiria isso, porque observe que o orbital S ele já está com 2 elétrons, aqui falta 1, aqui vai faltar 1, aqui falta 2. Então, desse modo, ele não conseguiria fazer ligação. Então, tem que ocorrer um processo energético na qual ele vai, a partir desse processo energético, ele vai se moldar e começar a se comportar de uma maneira que possa fazer essas ligações químicas. Então, primeiro nós puxamos para cá, do estado fundamental, vamos falar um pouco desse primeiro comportamento do carbono, dessa hibridização, que nós vamos chamar de hibridização sp3. Vocês vão entender mais na frente por que essa nomenclatura. Então, saindo aqui do estado fundamental, né, os orbitais, vimos para cá, o que aconteceu? Ao receber energia, esse elétron, ele por já ter uma repulsão elétrica aqui, ele tem a possibilidade de passar por orbital P. Então, nesse caso, se ele vier por o Px, ele vai continuar com a mesma repulsão. Se ele vier por PY, a mesma repulsão. Já no PZ, não, ele não teria repulsão. Então, é mais satisfatório para esse elétron ficar no orbital PZ. E aí é isso que vai acontecer aqui, ó. Então ele já se comportou porque ele recebeu energia e essa energia fez com que esse elétron ele migrasse para o orbital P, passasse para um outro orbital. Então o que vai acontecer? Esses orbitais S, Px, PZ, eles vão mesclar, hibridizar. Então hibridizar é mesclar, eles mesclam
E aí vai juntar, essa mesclagem vai surgir um novo orbital, que nem vai ser S e nem vai ser P. Ele vai ser S, então sigma, 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 4 sigma, sp3. Então aí está um exemplo. Por outro lado, nós temos o sp2, que vai acontecer a mesma coisa, né? O carbono ele vai ganhar energia, e esse ganho de energia vai fazer com que ele, nesse caso, ele forme um novo orbital. E agora observe que vai ter essa mesma composição que ocorreu no sp3, os 4 elétrons, cada um no seu orbital, um elétron do S passa para o Pz, dessa forma fica dessa maneira aqui, então vai juntar um S com 2P e formar um novo orbital sp2. Observe que vai ficar o Pz sem se mesclar, sem hibridizar. Então ele vai ser chamado de orbital P puro, ou seja, um orbital que não foi hibridizado. Então esse comportamento desse orbital não ser hibridizado vai nos dar uma diferença entre o sp3 e o sp2. Então nós vamos ter sp2 porque usou-se 2 orbitais P e um ficou sem hibridizar. Então ele ficou puro, ele não se hibridizou. Então dessa forma nós podemos concluir que temos 3 ligações simples sigma, que vai fazer aqui no sp2, e aqui uma ligação π, que é justamente desse orbital P puro não hibridizado. Então um exemplo é o C2H4, né, a forma molecular. Vocês observam que na forma estrutural, carbono, carbono, uma dupla, né, entre carbono, simples, simples, simples. Então o que nós vamos analisar? A análise sempre é carbono, carbono. Então observe, sp2, porque tem uma sigma, uma sigma, uma sigma e uma pi. Então para esse carbono tem 3 sigma e uma pi, sp2. Da mesma forma esse outro carbono, sigma, 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 pi. Então esse também é sp2. O que é uma ligação π? Uma ligação π é justamente só uma interação magnética entre elétrons. Então há uma interação entre elétron e elétron, formam uma ligação, que é uma ligação mais frágil do que uma ligação sigma, que ela é mais flexível, então ela é mais difícil de ser rompida. Uma ligação π, qualquer movimentação, qualquer ganho energético, ela se rompe. Da mesma forma, nós temos aí a última forma que o carbono tem que se estabelecer para conseguir fazer as 4 ligações e conseguir sua estabilidade lá, as ligações, 4 ligações compartilhadas covalentes, né? Então o SP, então a hibridação SP, seguindo a mesma ideia, é um orbital, sai do estado fundamental, passa para o estado já excitado com ganho de energia. Nós temos aí os elétrons todos já nos seus referidos orbitais, que vai acontecer a mescla, a hibridação entre o S e o PX, formando um novo orbital, que é o SP. Sobra aí para nós 2 orbitais P puro não hibridizado. Então, dessa forma, nós podemos entender que vai ter 2 ligações simples sigma, que é aqui no hibridizado, e 2 ligações π que vão fazer parte aqui, ó, um elétron aqui e um elétron aqui, nos orbitais P puro não hibridizado. Como exemplo, nós temos 2 maneiras de observar numa estrutura a hibridização do carbono sp. Quando ele faz uma tripla ligação, aí para esse carbono ele vai ter uma simples, uma π e uma π, ele é sp. Da mesma forma para esse carbono, uma sigma, uma π e uma π, ele é sp. E aqui também da mesma forma. Já nesse caso aqui o carbono ele faz 2 duplas. Quando ele faz 2 duplas também ele tem essa hibridização sp. E aí nós fizemos análise para esse carbono central. Sigma, sigma, π, π, sp. Já para esse carbono, ó, sigma, 3 sigma e 1 π, sp2. Da mesma forma, para esse carbono, lembrando que a análise é carbono, carbono. Tu vai analisar um carbono separado dos outros. Então, sigma, π, sp2. Então, nós podemos concluir que para o carbono ele conseguir fazer as ligações, 4 ligações referidas químicas, ele tem que se preparar. E a preparação dele é hibridizando, formando 3 maneiras de ele fazer essas 4 ligações. sp3, sp2 e sp. E assim nós temos uma ideia de como que ocorrem essas ligações químicas na qual o carbono faz parte, sendo o carbono um elemento fundamental aí no estudo da química orgânica. Então nós encerramos por aqui, galera.